Olá, eu sou a professora Mário Gawa, sou formada em Pedagogia pela Universidade Federal do Paraná. Logo após terminar minha faculdade, já fiz 2 especializações, Educação Especial, que é uma das áreas que eu tenho atuado bastante, e Projetos Educativos em âmbito escolar e não escolar. Mais tarde vim fazer o mestrado e também o doutorado em Educação. Logo, antes de terminar ainda a faculdade, já comecei trabalhando em escolas, exercendo a função como pedagoga, em outros momentos também como professora. Concluindo a faculdade, iniciei minha trajetória profissional. Já no ano de 2001, já trabalhava em escolas e fui trabalhar na rede municipal de ensino como professora concursada, na rede estadual de ensino, e foram 20 anos trabalhando tanto em escolas de educação básica como instituições de ensino superior. Tive uma caminhada bastante rica em termos de aprendizado. Acabei indo trabalhar na Secretaria de Educação, onde trabalhava com formação docente, trabalhando diversos momentos formativos em diversas áreas como pedagoga, com o corpo docente da rede municipal de ensino. E nessa caminhada também fui trazendo outros aprendizados de diversos espaços onde estive atuando, que é o que me trouxe aqui hoje como pedagoga no Tribunal Regional Eleitoral, onde atuo na elaboração de projetos educativos e também na capacitação. E é dessa minha experiência, atuando no Tribunal Regional Eleitoral, que eu quero conversar com vocês, falar um pouco sobre essa vivência e sobre a atuação do pedagogo nos espaços do judiciário. Uma das funções de um pedagogo em uma instituição é trabalhar com os valores e princípios dessa instituição. É estar trabalhando com os colaboradores qual é a missão da instituição. No caso de um tribunal regional eleitoral como é esse, uma das principais questões são os valores democráticos. É trabalhar toda a questão de como entendemos democracia, a defesa dessa democracia e a relação com a cidadania e principalmente com o processo eleitoral. Para fazer esse trabalho e levá-lo à sociedade em geral, aqui nós recebemos estudantes para que possamos apresentá-los como entendemos os valores democráticos, como deve ser uma eleição e qual a relação da eleição com o processo democrático de um país. Entender que eleição é um dos primeiros passos para se construir a democracia. Essa não é uma noção dada, trata-se de educação, uma formação política. Entendendo que o trabalho de educação política tende a formar melhores eleitores e também melhores candidatos no futuro. Todo esse trabalho passa por um processo educativo, que começa na escola, sendo trabalhada pelos professores, com todo o suporte, produção de material aqui dos nossos servidores, que tem todo um know-how e uma expertise em termos de pensar a democracia. E quando eles vêm para cá, a gente vai aprofundando esses conceitos, aprendendo com eles e ensinando também, entendendo que cada um desses alunos que vem aqui são parte dessa construção democrática. Então, o trabalho do pedagogo é alinhar os princípios da instituição, no caso do TRE Paraná, e fazer com que esses princípios sejam levados à sociedade, por meio dessas conversas, desse diálogo aberto, onde os estudantes passam a conhecer não só os espaços do TRE, não se trata só de uma estrutura física, mas de todo o trabalho que é feito num processo eleitoral, que não é só eleição, não é só urna eletrônica, mas discutir e entender política como parte importante e inerente da vida social. Quando os estudantes vêm ao TRE, eles são levados a pensar o funcionamento não só do TRE, mas de todo o poder judiciário, entender a relação entre os 3 poderes e fazendo com que isso seja parte da vida deles, pensando que esses espaços são os espaços públicos que devem ser ocupados pelos estudantes. Esse é um processo que ele não se constrói simples e espontaneamente. É preciso realmente um trabalho pedagógico para pensar essa construção, levar cada estudante a entender o seu papel na sociedade, como ele pode estar contribuindo para essas mudanças. É muito comum que o estudante que vem aqui nunca tenha parado para pensar sobre isso, que ele também tem impacto na sociedade. Então, o trabalho aqui é construído para fazê-lo refletir sobre o que representa esse espaço, o que representa os espaços do poder e a relação desse poder no seu dia a dia. Estamos aqui no espaço da memória institucional.
Este espaço traz alguns objetos antigos que fazem parte da história da justiça eleitoral e, principalmente, perfazem também a história da democracia. Exemplo disso são a evolução das urnas. Temos aqui uma urna de lona, anterior à urna eletrônica, que veio somente em 1996. Esse é o modelo antigo, o primeiro modelo da urna eletrônica. Mas já temos outros que estão em processo evolutivo sempre. Temos diversos elementos que fazem parte do programa de visitas dos estudantes aqui no Tribunal Eleitoral. Veja, é importante a gente entender o que é esse espaço. Ele faz parte da Justiça Eleitoral e da Escola Judiciária Eleitoral. O que é a Escola Judiciária Eleitoral? O TSE, no início dos anos 2000, criou uma estrutura chamada Escola Judiciária Eleitoral. Essas escolas, obrigatoriamente por resolução, precisam estar presentes em todos os TREs em todo o país. Então, cada um dos 27 TREs tem uma Escola Judiciária Eleitoral. Qual o papel, qual a função da Escola Judiciária Eleitoral? Nós temos 3 eixos primordiais. Capacitação de servidores e magistrados, visto que nós temos um grande contingente de servidores e também de juízes que atuam dentro do processo democrático, dentro do processo eleitoral, julgando casos, em relação ao processo eleitoral e precisam constantemente estar se preparando. E aí nós temos então a capacitação, onde obviamente a necessidade de um trabalho pedagógico, a necessidade de pedagogos atuando, delineando todo o trabalho, o processo formativo, qual a necessidade formativa, o que é necessário para cada linha de atuação, já que existem diferentes setores dentro do tribunal, cada um com uma função, cada um com uma especificidade do trabalho. E aí é pensar, dentro da atuação do pedagogo, o princípio formativo que cabe a cada um desses setores. Além desse eixo capacitação, a Escola Judiciária também tem o eixo de estudos eleitorais, ou seja, estudar sempre, estarmos sempre muito bem atualizados, estudar as resoluções para que tenhamos um único entendimento, um único alinhamento de como aquela resolução vai ser aplicada durante o processo eleitoral. O terceiro eixo é o eixo de cidadania, é onde nós temos a maior participação em termos de trabalho pedagógico. Trata-se da elaboração e aplicação, execução de diversos projetos relacionados aos processos de cidadania e democracia. Isso a gente leva em parceria com diversas secretarias de Estado, secretarias municipais de educação, mantenedoras de escolas particulares. Por meio dessas parcerias a gente vai chegar até a sociedade, o trabalho do TRE e o eixo de cidadania, ele se materializa nessas ações. São diversos projetos que são criados justamente para que a gente possa levar ao estudante, futuro eleitor, a importância do voto, a importância da participação política, para que ele tenha um aprendizado, uma educação política, para entender a política no dia a dia, o impacto disso na sua vida, no seu futuro e de toda a sociedade. Então, aqui são pensados projetos, alguns já existem há bastante tempo, que é o projeto, por exemplo, Eleitor do Futuro, que já existe desde o início dos anos 2000. Temos ainda o projeto Parlamento Jovem, Você e o Voto, #MeContaAí, um projeto que foi pensado durante o processo de pandemia para atender as escolas que estavam com aula remota, então é um projeto que acontece totalmente online, ou seja, conforme as necessidades e os contextos, nós vamos adaptando esses projetos. Temos diversas ações que vêm acontecendo, como, por exemplo, ação de alistamento eleitoral. Nós vamos até a escola, trabalhamos com os alunos. Qual é o procedimento para fazer o título pela internet? Que documentos ele precisa? Qual o caminho? Para quê? Para que essa ação resulte no engajamento do jovem e para que ele entenda esse engajamento como possibilidade de crescimento e participação política. Entendendo que não se trata de um ato mecânico, não é só votar por votar, mas votar entendendo a importância disso, a importância desse ato, é o voto responsável.Esse é um dos principais elementos quando a gente pensa em projetos de cidadania. Esses projetos, eles têm acontecido já há algum tempo, tendo tomado um pouco mais de intensidade, principalmente a partir do ano de 2016, que foi quando a Escola Judiciária Eleitoral aqui do TRE do Paraná, ganhou sede própria, que é esse espaço que vocês estão vendo. Essa sede tem recebido estudantes, como já trouxe para vocês, e a gente então tem trabalhado com diversos projetos
com parcerias, né, com as secretarias. Então, de 2017, que foi quando a gente começou mais fortemente esses projetos junto com as escolas, até nesse momento, nós chegamos a aproximadamente 100 mil estudantes atendidos. Estudantes que com certeza mudaram a sua visão, sua forma de ver a política, a sua forma de ver as questões sociais e políticas a partir da participação desses projetos. Vou fazer um breve comentário aqui. Nós tivemos em 2018 um aluno que participou de um projeto nosso, projeto Parlamento Jovem, que elege o vereador Mirim. Em 2020, esse menino foi eleito no município dele, em Porã, o vereador mais jovem do Brasil. Aos 18 anos, ele foi eleito como vereador. Então, todo aquele aprendizado que ele trouxe do projeto agora está sendo aplicado na prática e, obviamente, trazendo uma nova visão. Porque quando o projeto... Veja, eu disse para vocês que quando a gente fala em pedagogia institucional, é importante que a gente tenha muito claro que o papel do pedagogo é alinhar a missão e os valores da instituição na aplicação desses projetos. Na verdade, a gente está falando de projeto político-pedagógico. Uma instituição qualquer que seja, ela tem um projeto político-pedagógico. É o caso do TRE. Temos sim um PPP onde precisamos alinhar esses princípios. Então, quando a gente aplica um projeto para eleger um vereador mirim, nós trabalhamos com questões que vão muito mais fortemente além do partidarismo. A gente entende que o partido, já que no Brasil existe, né, a relação do partido, você não existe como candidato avulso e sim dentro de um partido, mas entendendo que qualquer político eleito, ele tem um dever, e esse dever é com a população. A partir desse aprendizado com os nossos estudantes, a gente acaba mudando, ainda que devagar e gradualmente, também o perfil dos políticos futuramente. Então, esse é um trabalho que, né, traz para a sociedade a possibilidade de pensar a política de outra forma. É uma construção para que as futuras gerações entendam que educação política tem que fazer parte, sim, da formação de todos nós. Nossa geração não teve esse aprendizado. Então, o trabalho do pedagogo dentro de um tribunal é alinhar isso, alinhar esses valores, esses princípios, no nosso caso, o princípio democrático, como forma de levar essa formação estudante e fazer com que essa formação dê frutos, coloque na prática novas possibilidades, novos cidadãos mais críticos, mais conscientes do seu papel. E pensar também uma política diferente. Essa é uma das possibilidades, mas temos vários outros projetos que se aplicam dentro do tribunal e com a mesma intencionalidade. O objetivo de mostrar um pouco do trabalho que eu desenvolvo aqui no TRE é mostrar para você, estudante, que a área de atuação do pedagogo tem se ampliado muito nos últimos anos. Então, ultrapassa a sala de aula, ultrapassa a organização do trabalho pedagógico, que é a função eminente do pedagogo, e passa para os espaços institucionais. E é importante a gente fazer aqui uma consideração. Quando eu falo em espaços institucionais, esses espaços também têm se ampliado. É muito comum a gente ouvir falar em pedagogia empresarial, uma área extremamente importante, em expansão, onde se faz de grande valia e importância o trabalho de um pedagogo, organizando os processos formativos, recrutamento, recursos humanos, né, seleção, organização dos espaços, dos processos de trabalho, tudo isso é parte da função do pedagogo empresarial. Mas o trabalho do pedagogo vai além ainda, né? Além dos hospitais, além da pedagogia domiciliar, você também tem as pedagogias nos espaços do judiciário. É importante a gente entender que no judiciário nós vamos ter diferentes vertentes de atuação do pedagogo. Por exemplo, nos tribunais de justiça, né, justiça comum, nós temos as varas da infância e juventude, onde atua uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, assistente social e também com o pedagogo. O trabalho do pedagogo nesses espaços dos TJs, né, no Tribunal de Justiça, nas varas de infância, é atender estudantes, né, ou, enfim, atender jovens e crianças e as suas famílias, principalmente aqueles que por acaso estejam envolvidos em questões de violência, alienação parental, diversos tipos de violência e abandono. Todas essas questões, elas devem ser trabalhadas também no âmbito psicológico, mas também no âmbito pedagógico. A criança, ela é um ser integral, ele tem diferentes processos formativos e todos esses processos têm que ter um olhar específico.
né? Tem que ter sim um assistente social, tem que ter um psicólogo fazendo esse apoio para a criança e para a família, mas também tem que ter um pedagogo acompanhando, vendo como todos esses processos impactam na aprendizagem da criança, como isso se reflete no comportamento da criança na escola, fazendo a ponte com a escola, com os professores, com a direção e pedagogos. Então é importante essa participação do pedagogo. E por outro lado, nos tribunais regionais eleitorais, a atuação do pedagogo é diferente. Ela é voltada para orientação, elaboração e execução de projetos de educação para a cidadania. A famosa educação política, a formação para a cidadania. É nesses espaços onde eu atuo que o pedagogo também vai ter uma outra vertente de atuação. Ele vai ter que fazer esse alinhamento dos valores da instituição, como a gente veio discutindo, e colocá-los na prática. Entender que esses projetos, eles têm que ter a cara da instituição, mas também tem que atender à necessidade da população. E para isso requer trabalho pedagógico. No entanto, para que o pedagogo esteja apto a atuar nesses espaços, é preciso estudo, é preciso ainda conhecer a instituição, conhecer a missão, os valores da instituição, entender a sua cultura organizacional, saber como que ela funciona. Isso vai muito além de conhecer a estrutura. Significa entrar no seu interior, perceber como se dá as relações entre funcionários, servidores, colaboradores e como se dá a relação dessa instituição com a sociedade em geral. A partir desse conhecimento, articulando-os ao conhecimento pedagógico, é que o pedagogo vai ter então condições de trabalhar e levar à sociedade esses valores que estão postos dentro da instituição. É claro que isso também parece simples, mas não é. Significa que você vai ter que estudar, por exemplo, a pedagogia nos espaços não escolares. Como é que ela funciona, quais os requisitos, os elementos, qual a intencionalidade, a objetividade. É preciso ter clareza que o trabalho de um pedagogo em uma instituição não escolar, ela tem sim uma intencionalidade pedagógica e a gente não pode perder de vista essa intencionalidade. Por isso a importância de nós buscarmos também conhecer todos os elementos ligados à área pedagógica, não deixar de lado a nossa formação e estar sempre buscando estudar, buscando as especializações, como a Uninter tem diversas especializações que contribuem enormemente para a formação do pedagogo. Muito importante também a gente sempre estar buscando nos informarmos em relação ao funcionamento e à dinâmica das escolas. Quando a gente propõe um projeto de um tribunal ou de qualquer outra instituição, a gente estabelece um contato, uma parceria com a escola. Então não é porque eu estou num tribunal que eu vou perder o meu pezinho lá na escola, não. A gente tem que estar sempre se aproximando, sempre mantendo a proximidade do objeto pedagógico, da aprendizagem, da formação do estudante. Isso é extremamente importante. Conciliar esses olhares, manter um alinhamento da nossa visão institucional com o trabalho do pedagogo. E confesso para vocês que a prática de sala de aula, embora não seja o único elemento, o único local onde nós pedagogos possamos atuar, ela é base para a atuação do pedagogo em qualquer outra área. Ela é muito importante, porque entender como é que o aluno funciona, como que é a relação do professor com o aluno, vai ser necessário também para o meu trabalho na instituição. Entender como se dão as relações na escola, coisas simples, por exemplo, eu vou pensar uma visita do estudante aqui no TRE, eu tenho que conhecer a dinâmica daquela turma, como eles funcionam e principalmente a questão da escola, da comunidade, como que eu vou abordar essas crianças, né, levar alguns conceitos. Eu tenho que conhecer um pouco da comunidade. Então, entender esse funcionamento é importante. Entender também, por exemplo, que tem coisinhas que a gente não pode deixar passar. Tem o horário do recreio na escola? Nessa visita também vou ter que pensar no intervalo onde eles vão fazer um lanche. Está percebendo que eu continuo sendo pedagoga? Só que com um pouquinho mais ampla essa participação. E você também pode ter essa participação. É buscar estudo, buscar especializações e formações, cursos de extensão, trocas e outras possibilidades. E aí a gente se encontra nos tribunais por aí.